Por um acaso, Deus tem uma promessa sobre sua vida, um plano maior sobre a sua vida. Se você sobreviveu até este momento, eu vim te dizer que em nenhum momento o Senhor desapegou da sua mão. Você está aqui debaixo de uma palavra de Deus. E aqui, como o Senhor fala, operando Deus na sua vida, quem impedirá? Que voz que você tem ouvido nesta noite. Aleluias. Eu ia trazer outra palavra, mas o Senhor me incomodou para trazer essa palavra de Isaías 43, do 11 até o 13. Que alguém precisa ouvir essa mensagem nesta noite. Irmãos, aqui está uma sobrevivente de 26 milagres. Eu já passei por 26 cirurgias. Meu pai começou a contar um pouquinho aqui. Nos 3 dias de vida no hospital de Domingos Martins, a enfermeira, quando foi me dar banho para ir para casa, ela, me limpando, descobriu que eu não possuía o canal do ânus. Aquele dia eu já estava pronta, banho tomado, ela foi botar na roupinha e viu que eu não possuía o canal do ânus. E ali para os médicos foi uma surpresa, porque eles me examinaram e não perceberam que eu não tinha canal do ânus. E no mesmo momento eles me transferiram para o hospital infantil para fazer uma cirurgia em Vitória, onde eu fiquei 5 anos com a bolsa de colostomia do lado da minha barriga. E durante esses 5 anos, a minha mãe não dormia. Direto o intestino ele saía para fora. E nesse meio tempo os médicos tentando fazer testes de nervação, para ver se conseguia fazer o canal do ânus, e não conseguia. E meu pai e minha mãe sempre foram um homem, um pai e uma mãe de muita oração. E ali eles consagraram o Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Faça que esse canal do ânus lhe apareça ali na minha filha. Que haja uma inervação, que os médicos, Senhor, o Senhor capacite os médicos para ele fazer um grande milagre sobre a vida da minha filha. E um dia esse médico que meu pai contou aqui, que Deus preparou como anjo da minha vida, que cuida de mim desde que eu nasci, ele insistiu com o médico do hospital infantil e eles marcaram a cirurgia. Ele falou assim: eu vou marcar, mas se não der certo, nós não vamos fazer mais nenhuma tentativa. E no dia da cirurgia, irmãos, para a honra e glória do Senhor, apareceu a inervação. E foi feito o canal do ânus, aleluia. Eu nasci com a síndrome de meningocele, que é uma síndrome da medula ancorada, que a coluna ela nasce com desvio. Então toda a inervação que seria da minha cintura para baixo, ela ficou toda presa na minha coluna. Não sei se algumas pessoas viram andando, né? E por essa questão eu nasci com várias deformidades. Uma delas foi ser um canal do ânus, por essa questão dessa síndrome. E logo após eles descobriram que o meu pé direito era tortinho, foram vendo a minha formação, meu crescimento, e foram vendo da minha coluna também que era torta. A minha bexiga, eu nasci com a bexiga de 120 ml, só cabia 120 ml de água, sem inervação, normal, igual toda mulher tem. E nesse tempo eu fui começando a operar. Eu operei meu pé, passei por várias cirurgias do pé. E logo após, fui crescendo, virei adolescente. E comecei a questionar: Deus, por que minhas irmãs nasceram todas normais? Minha irmã mais velha nasceu normal, e a mais nova nasceu normal, e eu nasci dessa forma. Eu questionava muito os meus pais, questionava muitos meus parentes, as pessoas, até mesmo quando minha mãe teve minha irmã mais nova, a família dela foi toda ao contrário. Ela disse: mais uma criança vai vir com deformidade. E o Senhor totalmente dizendo: operando eu, quem impedirá? A voz do Senhor Jesus é a que manda. Não existe médico, não existe pessoa, não existe advogado, juiz, autoridade maior. Só existe a voz de Deus sobre a nossa vida. Porque como a irmã aqui leu em Salmo 139, quando ainda nós éramos uniforme, ele começava a ver nossos ossos
sendo formados. Dia após dia, e todas as coisas foram escritas no livro de Deus. Então, por isso que eu comecei falando, os planos do Senhor Jesus, eles são perfeitos sobre a nossa vida. Só que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de ficar na presença do Senhor, mesmo passando dificuldades, lutas, desertos, que não é fácil, né, irmãs? Todos os dias é uma luta por dia. Quem vive com Deus sabe que às vezes nós passamos lutas que nós não vemos a saída. Mas quando nós nos entregamos totalmente para o Senhor, colocamos nossa vida totalmente na mão dele, tenha certeza que ele é o dono do milagre. Ele é o dono da salvação. Ele faz o impossível, jovens, irmãs e irmãos, sobre a sua vida. Aqui está um testemunho que os médicos já disseram assim, olha, quando foram vendo que minha coluna era dessa forma, eles falaram assim, olha, não tem condição de andar. As duas vértebras de baixo da coluna dela totalmente desgastada, não tem condições de andar. E nisso, irmãos, quando eu tinha 2 anos e meio, a minha mãe ouvia muito aquele pastor da igreja Deus de Amor, que eu não lembro o nome dele agora, e ela colocou na rádio lá, e já tinha me levado para eu ir na igreja onde ele estava. Porque na época minha mãe falou assim, ele vai orar e eu creio que a Abigail vai ser curada. Porque até os 2 anos e meio eu gateava pelo chão. E naquele dia Deus deu uma ousadia para ela. Era um dia frio, assim. E os médicos já falaram, não tem jeito, 2 aninhos e meio. E eu com aquela bolsa de colostomia do lado, arrastando pelo chão, aquela dificuldade. E mesmo assim minha mãe falou assim, Deus, tu está operando nessa rádio lá do outro lado. Mas eu creio que o Senhor está aqui, comigo e com a Abigail. E eu creio que o Senhor Jesus tem o poder de fazer ela andar, para a honra e glória do seu nome. E só estava comigo no colo, ela me colocou no chão, e eu não andava. Eu corria pela casa inteira. Corria o terreiro inteiro, e a partir daquele dia, eu não parei mais de andar, para a honra e glória do Senhor. Isso, nós não tínhamos telefone em casa. Meu pai foi correndo numa vizinha, e que tinha aqueles telefones muito antigos de linha, e conseguiu ligar para o patrão dele, que cuida de mim sempre, e falou com ele essa notícia. Ele falou assim, só acredita aí vendo. Eu não acredito. O médico falou que não tem jeito, a Abigail não tem vértebras, na coluna totalmente desgastada. E quando ele chegou lá, eu estava bem brincando com a minha irmã mais velha, no terreiro, e ele parou no carro, só caiu as lágrimas no rosto dele. E ele falou assim, eu não acredito no que eu estou vendo. A gente precisa levar ela amanhã para o ortopedista dela, que falou que ela não ia andar, para ele ver. E ali ele viu perfeitamente a mão do Senhor Jesus sobre a minha vida e sobre a vida dele. O que de Deus já tinha feito, o grande milagre sobre a minha vida, aleluia. E ali quando eu cheguei, naquela semana no ortopedista, minha mãe conta que o médico falou bem assim, não tem explicação, ela não pode andar, vamos fazer um exame agora, vamos fazer a radiografia agora. E para os médicos, eles falaram bem assim, eu não sei o que aconteceu. A coluna dela teve uma rotação inexplicável, o que faz ela andar. E essa rotação que fez na minha coluna é Jesus Cristo. E eu louvo e engrandeço ao nome do Senhor. E a partir desse momento, eles começaram a fazer os exames dos meus pés, do meu pé direito e da minha coluna. E ali começaram a operar meu pé. Eu já passei mais de 10 cirurgias no pé. E como eu estava explicando para vocês, na época da adolescência, eu comecei a questionar. Senhor, por que eu nasci assim? Eu preciso operar minha coluna. Preciso operar minha coluna com 14, 15 anos. Aconteceu alguma coisa, pai, mãe, no meio da cirurgia, o médico falou assim, Abigail, dentro de 1 milhão de crianças, uma criança pode vir com essa malformação. E ficaria a escolha da sua mãe, se ela deixaria você vir nascer
ou não, porque ela poderia ter te abortado. E ali minha mãe falou assim, nunca eu fazeria isso, misericórdia. A Abigail, ela nasceu com um propósito. Minha mãe, ela sempre, mais meu pai, foi uma flecha sobre minha vida, eu sou muito grata a eles. Eles nunca me consideraram como coitadinha, sempre muito exigente mais de mim do que das minhas irmãs. E ali eles falaram assim, Abigail, você nasceu para honra e glória do Senhor. Por isso que eu te falo, você nasceu com propósito. Não é porque no meio de 1 bilhão de embriões você veio. E você está questionando nesta noite o que é o Senhor. O que Ele não pode fazer sobre a sua vida? Qual o impossível para você nesta noite? O que está te causando tanto afligimento que você acha que Deus não pode fazer para você? Aleluia. E nessa época da adolescência, ele falou para mim, Abigail, você veio com uma criança que teria que vir com a malformação, como vem uma criança com síndrome de Down, outra malformação sem um braço. E ali eu questionava, eu queria ir atrás de médicos, fui atrás de todos os médicos que você imaginar para eu conseguir operar minha coluna. E ali eles descobriram, nesses exames, que o tendão da minha coluna estava muito esticado. E o líquido da coluna que a gente mexe, né, tem para movimentar a nossa coluna, que o nosso próprio corpo produz, ele estava seco. Então, dentro de 15 dias, se eu não operasse, eu ia para uma cadeira de rodas. Só que a cirurgia custava 60 mil reais. Como operar? E meu pai, na mesma hora, falou assim, não, a gente vem, vamos Deus nos a casa, e é porque a minha filha não pode estar de roda. Eu quero ver minha filha formada um dia para uma rigor do Senhor. Porque Deus prometeu para mim. E eu creio nisso. Tudo que eu puder fazer para minha filha poder estar bem, ela vai estar. E esse patrão do meu pai, ele foi usado pelo Senhor. Ele deu a cirurgia ali no Vitória Parte Hospital. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu operei minha coluna. Cada gota que foi na minha coluna, ela custou R$1.000, foram R$5.000. A cirurgia custou 60 mil e eu fiquei ali naquele hospital durante 10 dias. A cirurgia demorou 13 horas. Entrei 10 horas da manhã, saí 2 horas da manhã do outro dia já. Né? E os médicos falaram assim, se eu soubesse que eu ia encontrar na coluna dela, não tinha operado. Porque o tendão esticou tanto que todos os nervinhos que iam para as pernas dela, estava tudo embolado embaixo do tendão, da coluna. É como nossa coluna é reta assim, então os nervos ficaram tudo embolados ali. Não sei como ela estava conseguindo andar de tanta dor que ela estava sentindo. E ali, irmãos, eles operaram e quando eu voltei para o quarto, Deus me usou em mistério. E nessa cirurgia, eu lembro que eu tive uma experiência de arrebatamento. Eu tive uma experiência que Deus me levava para um lugar, como se fosse o céu, e eu estava deitada numa cama de ouro. Uma cama muito alta, toda lapidadinha, assim, muito lindo o ouro, e em volta de mim um chão muito branco, e eu olhava assim para o céu, como olhando para essa lâmpada, eu não conseguia enxergar aquela luz amarela muito forte em cima de mim. E eu senti uma alegria muito grande, eu não queria voltar. E nesse momento, lá no Vitória Parte Hospital, teve um apagão. E ali, quase que eles não conseguiram terminar a cirurgia. E ali tiveram que ligar os geradores. Mas o Senhor esteve ali comigo. E quando eu voltei para o quarto, o Senhor me usou no ministério. E eu vi uma cortina passando assim, eu não sei se vocês sabem, tem uma cortina mais durinha, tem um meio vão assim nela, né? Como se fosse aquela janela ali em cima. E dali eu vi umas palavras passando e fui falando para minha mãe. E minha mãe depois me contou, falou assim, Abigail, Deus usou você para falar que é só o começo das cirurgias. Vai vir ainda, muitas coisas ainda você vai passar. Aí eu falei assim, amém, mãe. Deus me tomou para falar. E eu fui falando e minha mãe depois me contou. Fiquei 10 dias no hospital, voltei para casa.
Quando voltei para casa, voltei muito bem, só começou a sair um líquido pela minha coluna. Voltei para a revisão no hospital e o médico já queria me liberar para estudar, mas só que eu falei, doutor, está saindo muito líquido pela minha coluna, não sei porquê. E quando nesse dia, foi uma quarta-feira, eu voltei para casa e comecei a sentir uma dor de cabeça. E ali eu falei, mãe, eu vou dormir mais cedo, porque eu estou sentindo muita dor de cabeça. Minha mãe me deu o remédio, fui dormir. Levantei meia-noite, tonta, com muita febre, 38,5 de febre. E eu falei, mãe, eu preciso tomar um banho. Eu ainda tinha o problema da bexiga, estava toda molhada. Minha mãe me deu um banho e ele mandou eu dormir novamente, que ia passar. Minha irmã mais velha já estava fazendo curso técnico de enfermagem, me ajudou ali, esteve comigo e mandou eu fui dormir. E quando meu pai levantou 4 horas da manhã, ele começou a escutar uns gemidos meus. E viu que eu estava com os olhos abertos e olhando para ele, ele começou a me chamar. Só que eu não mais atendia. Ele chamava Abigail, você está aí, eles me contam, eu não sei de nada, irmãos. Isso tudo que eu estou contando até agora, meus pais me contaram esse momento para mim. E na mesma hora, de madrugada mesmo, ele ligou para o patrão dele e ele falou assim, Abigail, ela está com meningite bacteriana pós-operatória. E eu peço para vocês levar para o hospital mais próximo daí, de Domingos Martins, enche ela de remédio e traz ela para o São Lucas, porque vocês não vão ter condições de pagar o Vitória Parte, porque eles não vão nem querer atender, como não tem plano de saúde. Mas mesmo assim, o outro médico que tinha me operado pediu para eu passar no Vitória Parte, passou e encaminhou para o São Lucas. E nisso, irmãos, realmente eu estava com meningite bacteriana pós-operatória. Quando eles me retiraram da cama, onde eu estava no quarto dos meus pais dormiam no chão, eu dormia na cama deles, porque eles me vigiaram à noite, como a cirurgia foi muito grande. Todo o líquido da coluna, todo o líquido do meu celebreiro saiu tudo pela coluna, com uma latinha de refrigerante. E ali eu já entrei em momento de convulsão, já entrei em momento de coma, e não tinha vaga no CTI do São Lucas. E ali meus olhos começaram já a parar, e não tinha vaga, minha mãe orando, ligando para o médico, e falou assim, não tem vaga, nós temos que pedir a Deus, a Abigail não vai aguentar, a meningite bacteriana, ela mata ou deixa a pessoa aleijada para o resto da vida, né, vegetando. E ali minha mãe começou a orar, ela falou assim, Jesus, abraça Abigail, o São Lucas. E ela gritava, Jesus, abraça Abigail. E nesse momento, Deus ouviu aquele clamor dela. Aleluia. E surgiu uma vaga no CTI, mas não tinha marqueiro para me levar para o CTI. Ali aquele médico, que é o patrão do meu pai, ele chegou de uma viagem, que ele estava em um congresso de medicina. Ele falou assim, eu estou chegando agora no aeroporto e eu mesmo vou para aí, vou levar ela para o CTI. Ele pegou minha cama com tudo, levou, me entubou, colocou lá, e nisso minha mãe ligou para meu pai, isso aconteceu na quarta-feira. No domingo que eu consegui uma vaga no CTI no São Lucas, e meu pai estava no culto, minha mãe ligou meu pai e falou assim, ô Bastião, desce que a Abigail foi para o CTI. E a gente não pode ficar aqui com ela está muito grave. E ele estava no culto e ali ele recebeu uma profecia, que dali daquela cirurgia, daquele hospital, eu ia sair andando, boa para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Quando minha mãe pediu para ele descer, e os médicos chamaram minha mãe e falaram assim, olha, esse médico que cuida de mim desde pequena, ele nunca desistiu assim de mim. Ele falou assim, olha, eu nunca vi a Abigail da forma que ela está. O remédio que deram aqui para ela, falaram que está multiplicando a bactéria da meningite na cabeça dela. Em vez de ela melhorar, ela está multiplicando mais ainda a meningite bacteriana. E o que nós podemos fazer? Fizemos, colocamos o tubo nela, até respirando pelos aparelhos, o lado esquerdo dela, todo o meu lado esquerdo, não mexia mais, não tinha movimento, eu já estava perdendo, já estava entrando em estado vegetativo. E ali minha mãe orando, pedindo a Deus
E a médica chegou para o meu pai e para minha mãe: olha, pode ir preparar o velório dela. Amanhã ela não chega mais viva na sua casa. E prepara o telefone, a gente vai ligar para vocês, a gente vai preparar ela toda aqui no hospital. Trazem a roupa dela, traz tudo. Prepararam eles mesmo. E ali meu pai olhou para aquela médica e disse assim: doutora, a minha filha vai sair andando desse hospital para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E foi o que Deus fez. Fiquei 8 dias em coma no CTI. Eu só ouvi os médicos passando, falando: ela não passa de amanhã. Está parando os órgãos, não passa. E ali Deus foi fazendo um milagre inexplicável. Nos 8 dias de CTI. Fiquei 48 dias internados. Irmãos, para eu adiantar, que é um testemunho muito grande, ali Deus me acordou daquele coma e eu comecei a orar naquele CTI. Aquela menina que tinha um preconceito tão grande contra ela mesma, nasceu uma nova Abigail. Uma Abigail começou a honrar e agradecer a Deus por ter nascido desta forma. Porque eu fui entender, eu nasci desta maneira, para a honra e glória dele. E você também nasceu dessa forma, desse cabelo, desta cor, desse jeitinho que você fala, desse jeitinho que você canta, para a honra e glória dele. Você não nasceu para um acaso, você nasceu para a glória e honra do Senhor Jesus. Ali nós começamos a fazer culto naquele hospital e os médicos falaram: vai ter que botar uma válvula na cabeça dela porque ainda está saindo líquido do cerebelo pela cabeça dela. E ali, irmãos, não precisou de nada disso. Deus curou. E a resposta do médico no último dia, quando eu saí do hospital, eu saí andando dali. Porque operando Deus, quem impedirá? O médico perguntou assim: eu não sei se vocês rezam, se vocês oram, o que vocês fazem, mas Abigail, a sua vida tem que ser dedicada totalmente a Deus. O tanto de pessoas que você puder ajudar nessa vida, você ajuda. Você não saiu daqui pelas mãos do médico. Eu reconheço que você está saindo aqui andando por causa de Deus. Nós tentamos fazer de tudo, mas quem curou a meningite bacteriana pós-operatória foi Deus sobre sua vida. Eu, como médico, reconheço isso. E ali, irmãos, foi um momento assim que a gente passou, que muitas pessoas falavam bem assim: não tem jeito, não tem solução. Não, o médico fala assim: não tem jeito, não vai ter. E o Senhor, de uma forma inexplicável, porque Ele opera no meio do impossível. Quando é impossível, é que o Senhor age de forma tremendamente. E ali aquele testemunho ficou marcado naquele hospital, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E assim foi uma mobilização total em Domingos Martins, nas igrejas, em todos os lugares, nas escolas. Eles paravam para orar. E paravam para orar, para pedir a Deus pela minha cura. Porque se os irmãos pesquisarem, meningite bacteriana, ela deixa a pessoa vegetando ou é morte, não tem outra forma. E o que o Senhor fez sobre a minha vida, eu falei, é para eu orar dentro da igreja todos os dias. Eu sou muito grata ao Senhor por Ele me conceder esse testemunho. Eu falo para os irmãos: não foi fácil, mas com o Senhor Jesus no barco, tudo fica fácil. Aleluia. Logo após, eu consegui, com 18 anos de idade, operar, chegar a um serviço para operar consegui um plano de saúde muito bom e eu consegui operar da minha bexiga. Operei da minha bexiga e só que eu não consegui, eles não conseguiram estudar um jeito de deixar meu canal normal, ou todas as mulheres normais que fazem. E o médico estudou uma forma de transferir o meu canal da bexiga para a pele da minha barriga. Então hoje eu tenho um orifício do lado da barriga. Toda vez que eu sinto vontade no banheiro, eu tenho que passar uma sondinha uretral
do lado da minha barriga, onde passa por dentro da barriga e cai por dentro da bexiga. Então deu vontade e aí eu descarto aquela sondinha toda vez que eu vou no banheiro. Por que eu estou te contando isso? Você já parou para agradecer a sua vida hoje? Que você vê, você enxerga, você sente, você vai no banheiro normal. Eu não estou falando aqui que pessoa que tem problema é coitadinha, não. Que quem tem deficiência também tem muita capacidade, muita inteligência. Mas eu estou falando aqui que Deus mandou eu falar quando eu saí dessa última cirurgia. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não acreditam mais em milagre. Tem pessoas que não acreditam mais em milagre e não são gratas pela sua vida, pelo seu emprego, pela sua família, por onde mora, pelo que o Senhor fez, pela sua comida, pela sua vestimenta. Hoje você parou para pensar? Se você não parou, agradeça a Deus nesse momento. Agradeça, agradeça, agradeça. Nós somos totalmente dependentes dele. A nossa vida seria um zero à esquerda sem o Senhor Jesus. Se ele quiser agora retirar todo o nosso fôlego e apagar nós como um pó, ele tem o poder para fazer isso. Porque operando ele, quem impedirá? Ele é Deus sobre a nossa vida. Quem depende dele todos os dias somos nós. E nós temos que ser gratos por tudo e pedir todos os dias: Senhor, me inclina aos seus planos. Aleluia. E ali eu fiz essa cirurgia com 23, 24 anos de idade, 24, estava tudo bem. Eu comecei a fazer um curso de técnico em contabilidade, um curso técnico em vendas, concluí, e comecei a fazer meu curso de direito. Ali estava fazendo meu curso de direito e tive que, quando terminei meu curso de contabilidade, fui para o meu curso de direito e ali fiz a cirurgia, estava tudo bem, tudo assim, na minha vida eu falava assim: Senhor, tu tens o controle. Mas por um tempo, todo esse testemunho que eu contei para vocês ficou guardado, assim, ó. E essa palavra aqui, quando ela foi guardada, quando você não começa a meditar nela, se você quer um propósito com o Senhor Jesus, ele começa a mover. Começa a mover, a soprar sobre a sua vida. E quando foi esse ano de 2023, eu estava tudo planejado, fiz os meus planos, não perguntei em nenhum momento deles. Eu ia casar em julho desse ano, tinha um emprego já preparado para mim no escritório de advocacia, ia morar em Vitória com meu noivo. E ali o Senhor falou assim: não são os seus planos, são os meus planos sobre a sua vida. E no dia 2 de janeiro desse ano, eu comecei o ano com a notícia que eu estava com câncer de mama, grau histológico 2. Por isso que o meu cabelo está dessa forma. E ali eu falei: Senhor, tudo que eu já passei na minha vida, agora um câncer de mama, Jesus. E eu fui questionando a Deus, e minha mãe falou assim: Abigail, você nasceu para a glória do Senhor. Você não nasceu para a sua glória, você está fazendo planos para você. Você já perguntou a Deus se é da vontade dele? Tudo que você planejou, tudo que você iria fazer. E ali a minha vida, a partir do dia 2 de janeiro, mudou com o Senhor. E eu só orei assim: Senhor, faça a tua vontade. Se for para o Senhor me levar para o céu, o Senhor me prepara. Mas se essa doença é para a vida, que o Senhor me prepara para ser um instrumento. Porque eu não quero mais deixar o meu testemunho guardado. Porque quem operou na minha vida foi o Senhor. Por isso que eu li esse versículo. Quando Deus opera o grande milagre, irmãos, não existe nada impossível para o Senhor. E ali eu operei, eu fui, já tinha tudo preparado, minha família sabia.
Ali já tinha um médico preparado no dia 5 de janeiro. Ele já pediu todos os exames. Eu estava para operar o meu pé direito, já tinha o risco cirúrgico, já tinha tudo. Estava para operar dia 10 de janeiro, meu pé direito. E ali eles aproveitaram todos os meus riscos cirúrgicos, todos os meus médicos que eu passei. E no dia 9 de janeiro eles marcaram minha cirurgia para o dia 17 de janeiro. E ali foi realmente encontrado um nódulo que já estava com grau histológico 3, disseminação total para o corpo. Mas o Senhor Jesus só deixou alojado esse nódulo canceroma no meio da minha mama. E ali foi retirado, foi feito os exames. Eu comecei a fazer o tratamento de quimioterapia vermelha, que é uma das quimioterapias piores que existe. Eu fiz 4 quimioterapias. Eu fiquei totalmente, não sentia minha pele, só ficava deitada, muito debilitada. Perdi meus cabelos no dia 18 de março. Meus cabelos começavam a cair. E ali eu só fui glorificando. E chegou o tempo em que eu tive que raspar minha cabeça toda. E ali eu falei, e Deus tocou no meu coração: Abigail, no dia que você for raspar o seu cabelo na cabeleireira, vai ser um culto de agradecimento a Deus. E ali eu fiz um culto dentro daquela cabeleireira. E ali eu tenho um louvor, já até pedi à irmã Amanda que eu quero cantar ele no final para os irmãos, que é o Jeová Jireh, que é o tema desse versículo aqui. O fogo, ele não me queima. Das águas eu não vou afundar. Porque o Senhor Jesus está comigo. E ali o Senhor Jesus foi passando a mão na minha cabeça, eu sentia perfeitamente. Aquela cabeleireira foi cortando e eu sentia a mão de Deus passando sobre a minha vida. E o inimigo todo momento queria que eu blasfemasse, mas eu não conseguia. Eu glorificava tanto, irmão, sentindo a presença de Deus. Tanto. Eu falo assim, se me perguntar, e aí você quer passar tudo de novo que você passou? Eu falei assim, eu quero, para ter intimidade com Deus. Porque não adianta nada a nossa vida se nós não tivermos a presença do Senhor. Não adianta nada se nós estamos sobrevivendo, vivendo sem a presença do Senhor Jesus. Porque a presença dele faz toda a diferença sobre a nossa vida. E quando eu ia para a 4ª quimioterapia, eu descobri 2 cistos. Um no ovário direito, outro no ovário esquerdo. No meio da quimioterapia, não imaginava. Um dos cistos estava com 9 centímetros de altura e 4 de largura, comprimindo meu reto, meu intestino, minha bexiga e meu ovário. E ali isso foi no dia 12 de maio desse ano. Nenhum médico queria operar. Até que Deus preparou um médico ali, doutor Heron, e falou assim, eu opero, mas sob uma condição. Você vai ter que assinar um termo de consentimento, que você pode voltar com a bolsa de colostomia para o lado da barriga. Porque os 2 cistos estão atrás do intestino. Eu falei assim, Jesus amado, tem misericórdia. No dia 15 de maio foi meu aniversário. Esse médico chegou lá. E eu orando a Deus. Ele falou, Abigail, vai ter que assinar o termo de consentimento. Eu falei, pode trazer, doutor. Eu não estava acreditando, eu vou assinar. Quando foi no dia 16, ele foi lá de novo. Ele falou assim, Abigail, é dia 17 cirurgia, você vai assinar mesmo? Vou, pode trazer. Nesse momento que eu trouxe o termo de consentimento, eu falei assim, eu não falei, foi Deus que falou. Doutor, se você está aqui na minha frente, é porque Deus já ungiu as suas mãos para me operar. Você não nasceu por um acaso, você estava nos planos do Senhor sobre a minha vida para me operar. Suas mãos estão ungidas. Não vai acontecer nada com o meu intestino, para a honra e glória do Senhor Jesus. E está aqui esse papel assinado, porque quem vai me operar é Deus através das suas mãos. Você é um instrumento dele. Irmãos, eu não sei de onde que veio essa força, porque minha barriga estava enorme, com cistos, e a força veio de Deus. E ali, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, teve a cirurgia. No dia 16 de madrugada eu orei e falei, Senhor, mostra para os médicos quem é o médico dos médicos. E ali os médicos viram que era a mão de Deus. Eu tive um choque anafilático,
uma parada cardiorrespiratória no meio dessa cirurgia de alergia a látex. Eu nunca imaginava que eu ia ter uma alergia dessa. Mas o que o Senhor fez? Ele fez essa parada cardiorrespiratória para mostrar que Ele voltou a me dar fôlego de vida. Eles jogaram totalmente adrenalina no meu corpo e eu não voltava. E ali Deus fez eu voltar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje eu estou já no 10º ciclo da quimioterapia branca. Minhas mãos estão aqui toda formigando, meus pés também. Estou sentindo um pouco tonta, mas a palavra de Deus diz: aonde que eu for chamada para glorificar e contar meu testemunho de vida. Nenhum momento eu parei de ir para a igreja. Os peixes queriam que eu parasse de ir para a igreja e ficasse no meio de multidões para comer comida. Não parei em nenhum momento. Foi toda vez que eu faço minha quimioterapia, eu falo assim: Senhor Jesus, troca a quimioterapia do céu pelo da terra. E é o que Deus tem feito sobre a minha vida. E eu digo para os irmãos: não há impossível para o Senhor Jesus. Não há impossível para Deus. Deus faz o grande milagre. Eu te convido nesta noite, você que está tanto esperando o milagre do Senhor Jesus, que está tanto pedindo a Deus, talvez chegou aqui desacreditado que pode acontecer na sua vida. Eu te chamo para você vir aqui na frente neste momento.